Todos me ouvem com clareza? Ih, rapaz. Espírito do sono, sai em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos orar? Senhor, a Ti entregamos essa noite, a Ti rendemos graças, Senhor, que o Senhor possa se manifestar no nosso meio. A Ti, Senhor, entrego todo louvor e toda glória, Senhor. Que o Senhor seja exaltado através de mim nesta noite e que nós, como igreja, possamos estar com nossos corações e a nossa mente abertos e atentos a Ti, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Senhor, longe de nós tudo aquilo que nos atrapalha de prestar atenção na Sua mensagem, na Sua palavra, e que nós possamos sair daqui nesta noite vivificados pelo Teu Espírito, Senhor. Pai, toma, Senhor amado, os nossos ouvidos e toma os nossos corações e a nossa mente leva cativo a Ti e que nada nos atrapalhe de aprender mais de Ti nesta noite. Amém? Oração feita em nome de Jesus. Vocês estão bem, amados? Amém. Vieram aqui hoje para quê? Não ouvi. Vieram para quê? Eu acho que só vieram 2 para fazer isso, né? Irmãos, eu queria dar continuidade à última mensagem, a última vez que eu ministrei aqui, que foi num domingo. E esses versículos que eu vou ler aqui agora e que nós vamos tratar nesta noite é justamente os últimos versículos que eu li ao final da última mensagem. Amém? Abram comigo em nome de Jesus a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo de número 2. Aproveitando que o pastor vai trazer a mensagem sobre as armaduras, basicamente, talvez isso venha a complementar naquilo que a igreja já tem sido ministrada sobre o que diz respeito à palavra de Deus. E talvez, nesta noite, você não tenha chegado aqui muito bem. Talvez você chegou aqui cansado, desmotivado, para baixo, com o coração atribulado e com a mente embolada. Mas eu acredito que nesta noite Deus vai falar profundamente ao meu coração e ao seu através dessa mensagem e que verdadeiramente você possa aproveitar o banquete da noite. Que Deus possa falar contigo profundamente, assim como Ele falou comigo quando eu estava escrevendo esta mensagem. Efésios capítulo de número 2. Todos acharam? E diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu, juntamente com, e pela graça, irmãos,
vós sois, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois, mediante e isto não vem é dom não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão predestinou para que andássemos nela. Dito isto, irmãos, o texto ele vem dizendo que Cristo, na sua infinita misericórdia e compaixão para conosco, entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. O texto ele vem relatando que antes, outrora, estávamos mortos dos nossos pecados e delitos. Lembrando, irmãos, que o pecado para Deus é algo que enoja, é algo que ele não consegue conceber. O pecado é aquilo que nos mancha perante o nosso Senhor. E lembrando, e nós temos que lembrar que nós fomos chamados para a santidade. Nós fomos chamados para ser separados deste mundo. Então o texto ele vem dizendo que antes nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. E aí, Tiago, de onde veio esse pecado e esses delitos? De Adão. Por causa da desobediência de Adão, nós herdamos o pecado. Entretanto, porém, da mesma sorte que o pecado entrou através de Adão, a graça veio através de Cristo. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Você consegue imaginar, irmãos, que se não fosse essa tão maravilhosa graça, onde você estaria hoje? Você consegue imaginar que se não houvesse a palavra de Deus, onde você estaria hoje? Você consegue imaginar que se não fosse o tão grande amor de Deus, onde você estaria hoje? Então nós precisamos olhar para a feitura de Cristo naquela cruz do Calvário e entender que vale a pena lutar até o final para herdar essa terra que Deus preparou para aqueles que o amam. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que aonde abundou o pecado, não entendi? Fala mais alto, varão, não entendi? Superabundou a graça de Deus. E nós já sabemos que o significado da graça é o favor que eu e você não merecemos. Irmãos, estar aqui hoje é um favor de Deus. Você podia não ter acordado hoje, sabia? E eu te pergunto, onde você estaria se você não houvesse acordado hoje? Então nós precisamos entender que não podemos negligenciar essa graça que vem de Deus. Nós não podemos negligenciar o sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Nós não podemos negligenciar esse Espírito Santo que habita em nós. Nós não podemos negligenciar a nossa santidade, porque fomos chamados para a separação. Nós não podemos negligenciar a palavra do Evangelho que foi um dia pregado para cada um de nós. Nós não podemos negligenciar o nosso tempo de oração ao Senhor. Nós não podemos negligenciar, irmãos, esse momento de estarmos reunidos como igreja. Logo, irmãos, se nós estamos negligenciando esta graça, se nós estamos negligenciando essa tão grande salvação, no grande dia do Senhor, o que será de nós? Você já pensou se não fosse essa graça? Eu lembro que, irmãos,
Quando eu era do mundo, porque eu ainda estou no mundo, mas não sou do mundo. E eu acredito que vocês também não são mais deste mundo. Amém? Eu lembro que quando eu era do mundo, irmãos, literalmente eu vivia na carne. Aquela carne bem carnuda. Assim como todos nós. Eu acredito que você, provavelmente, ao ter falado isso, você lembrou do seu momento de carnalidade, quando você estava no mundo. Lembra dos bailes funk que você curtia? Na época do pastor era outro tipo de baile, era charme, era um negócio mais... Era um negócio menos promíscuo, porque, irmão, se você olhar para os dias de hoje, a quantidade de promiscuidade que existe nas letras das músicas, se é que dá para chamar isso de música, irmãos, eu imagino Deus no seu alto sublime trono, ouvindo isso e enojado do pecado. Estamos vivendo no tempo como se estivéssemos em Sodoma e Gomorra, irmãos. Estamos vivendo nos tempos de Noé, onde casavam, se davam em casamento, viviam como queriam. Mas a Bíblia diz que para alguns, Deus os entregou para cometer torpeza com a sua própria carne. Mas graças a Deus, nós fomos alcançados pelo Evangelho e estamos aqui nesta noite. Só que só isso não é o suficiente, irmãos. Porque Deus requer de nós que nós continuemos o bom combate e guardemos a nossa fé. Só que, irmãos, até a fé é um dom de Deus para nossas vidas. E aí eu pergunto para você, como anda a sua fé? Como anda a sua crença? Como anda a sua intimidade? Como anda as suas orações? Como anda a sua leitura bíblica? Como anda o seu relacionamento com Deus? Como anda o seu relacionamento com o Espírito Santo que habita em você? Como é que anda o seu dia a dia na presença de Deus? Será que nós estamos verdadeiramente mortos para este mundo, irmão? Será que verdadeiramente o sacrifício de Cristo valeu a pena por mim? Será que verdadeiramente o sacrifício do Cordeiro valeu a pena pela sua vida? Se você notar a vida que você está vivendo hoje, se você pudesse julgar a sua vida hoje e fazer um paralelo com o sacrifício de Cristo, será que você morreria por si mesmo? Será que você teria a coragem de dar a sua vida por você mesmo? Então isso é para que nós possamos entender que a nossa vida não pode mais ser uma vida como era antes. Eu não posso mais me conformar com as coisas desse mundo, achando que tudo é normal. Eu tenho que olhar para Cristo, eu tenho que olhar para aquele sangue que foi derramado por causa de minha vida, que não merecia, e mudar o meu cotidiano, mudar a minha vida, mudar o meu pensamento, mudar a minha forma de ser, irmãos. Porque senão eu não sou diferente daquele que está no mundo. Porque antigamente as pessoas olhavam para a cara de uma pessoa e já sabia que ela era crente, já sabia que ela era um discípulo, já sabia que era cristão. Hoje em dia está difícil. Está difícil você olhar para alguém e dizer assim, caraca, aquela lá é um homem de Deus, aquela lá é uma mulher de Deus. Porque a mistura das coisas do mundo com a igreja está cada vez ficando pior, irmãos. O mundo está entrando dentro da igreja de maneira sorrateira e por muitas vezes nós não percebemos. Porque relativizamos tudo. E eu não falo só de igreja. Eu falo dentro da sua casa também. Quantos de nós, irmãos? Tiago, mas espera aí. Poxa, eu não sou mais promíscuo não, pô. Eu não vou mais pro baile. Eu não fico mais rebolando. Eu não vou até o chão, no tchan, 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 tchan. Tiago, eu não curto mais funk. Tiago, mas, pô, sei lá, eu não curto mais coisas ilícitas. Mas, irmãos, nem sempre o pecado vai parecer que é pecado. Vou te dar um exemplo bobo aqui. Quantos de nós aqui assistem Netflix? Levanta a mão.
Quantos de nós aqui adoram uma sériezinha bacana, aquelas que prende a sua atenção? O pecado nem sempre vai mostrar assim, ó, opa, tô aqui. Nem sempre, irmãos. Mas você já viu quando você vai parar para ver uma sériezinha, e aí do nada aparece aquela cena meio picante, sabe, irmãos? Você até tenta passar rápido, acelerar o vídeo. E por muitas vezes a gente pensa que, mas eu passei o vídeo. Eu fui rápido, nem vi a cena. Mas aí você imagina o Espírito Santo olhando isso. Porque nós temos que entender que tudo aquilo que nós estamos olhando com os nossos olhos carnais, o Espírito Santo também está vendo. Tudo aquilo que escutamos dentro da nossa casa, o Espírito Santo também está escutando. Tudo aquilo que pensamos, o Espírito Santo está lendo. Tudo aquilo que falamos, o Espírito Santo está escutando. Então nós precisamos entender que não há como separar a nossa vida secular da vida com Deus. É uma coisa só. E aí, por muitas vezes, a gente passou a cena rápido, né? Opa, não vi, beleza. Mas, irmãos, antes de você escolher aquela sériezinha para ver, está escrito lá, ó, conteúdo para maiores de 18 anos, conteúdo sexual. A gente precisa entender, irmãos, que se está escrito, eu não posso botar minha cara para ver esse tipo de coisa. Porque nem sempre o pecado vai se mostrar com chifre e rabo. Por muitas vezes, ele vai vir sorrateiramente. E aí, por muitas vezes, a gente não sabe por que a gente está fraco. Por muitas vezes, a gente não sabe por que a gente está nessa montanha russa. Ora está em cima, ora está embaixo, ora está em cima, ora está embaixo, ora está em cima, ora está embaixo. E hoje eu e Karen estávamos escutando uma ministração e literalmente, irmãos, o fato de nós oscilarmos muito é porque ainda estamos vivendo uma vida sem maturidade. Porque quem é imaturo é igual criança. E quem é igual criança, tudo reclama, tudo murmura, nada tá bom, tudo chora, bate pezinho, faz pirraça. Então, enquanto não entendermos isso e amadurecermos no Espírito, a gente vai viver um evangelho de oscilação. E Deus não está aqui para isso, irmãos. Deus, ele te chamou para ser mais que vitorioso em todas as coisas. Sabe, irmãos, ele te chamou para ser forte. E ainda que você seja fraco, a Bíblia diz que o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando é que nós vamos parar para entender isso? Quando é que nós vamos parar para entender que as coisas de Deus precisam ser levadas a sério? O Espírito Santo precisa ser levado a sério. O sacrifício de Cristo precisa ser levado a sério. Eu preciso levar a minha vida a sério. Então nós precisamos entender isso, irmãos. A nossa mente tem que estar focada nas coisas que vêm do alto. O nosso coração precisa estar enxertado em Deus. Lembra? Jesus falou: eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Quem está em mim, esse vai dar muitos frutos. E qual é o fruto que nós estamos dando, irmãos? O primeiro fruto que nós precisamos dar todos os dias é o fruto do arrependimento. Porque se não há arrependimento, não há conversão. Se não há conversão, não há evangelho. Se não há evangelho, não há Cristo. Se não há Cristo, não há salvação. Se não há salvação, irmãos, não há alegria. Se não há alegria, há choro e ranger de dente. Então, nós não podemos negligenciar essa tão grande salvação. Lembra? A Bíblia diz que quando estávamos no mundo, éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas hoje, por causa da morte de Cristo, Ele nos gerou vida. E aí eu faço uma pergunta para você nesta noite. Isso aqui é para você pensar. Quando Cristo morreu e foi assunto ao céu, presta atenção na pergunta.
Eu quero que você saia com essa pergunta aqui, pensando e tentando imaginar uma resposta plausível para você mesmo, é só para você meditar. Quando Cristo morre na cruz, o que acontece? A Bíblia diz que o véu se rasga do alto a baixo. E aí eu pergunto para você, era para que nós tivéssemos acesso a Deus ou para que Deus tivesse acesso a nós? Para que nós tivéssemos acesso a Deus? Mas será que Deus estava com dificuldade de ter acesso a nós? Agora, se você olhar para o pecado, será que Deus não estava com dificuldade de ter acesso a nós? Porque Deus abomina o pecado? Já parou para pensar que por causa do pecado nós perdemos a conexão com Deus e por causa disso que Cristo morreu? Por causa de Cristo, por causa da morte de Cristo, Ele venceu o pecado para que nós tivéssemos vida, segundo a Bíblia está dizendo. E fora de Cristo nós não temos vida. E justamente o pecado é o que nos separava de Deus. Logo aí fica a pergunta para você, será que quando o véu se rasgou foi para que Deus tivesse acesso a nós para nos salvar ou para que nós tivéssemos acesso a Ele? Talvez você pode responder as duas coisas. Porque da maneira que nós estávamos vivendo, se não fosse Cristo, irmãos, eu acho que a gente nem estaria aqui. Se não fosse o sacrifício de Cristo, se não fosse aqueles dias abreviados, não havia possibilidade de salvação para nenhum de nós, porque a Bíblia diz que quando Deus olha do alto, do sublime trono, Ele olha para a terra e não vê nenhum sequer justo, irmãos. Nós não somos justos, mas fomos justificados por causa de Cristo. Então, irmãos, Cristo fala assim para mim e para você nesta noite: eis que eu sou a porta. Eu sou bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e obedecem. Você está conseguindo escutar a voz do seu pastor, irmão? Estou falando do Marcelo Lanza, não. Estou falando de Cristo. Se está difícil escutar a voz do Marcelo Lanza, que dirá de Cristo, irmãos? Se está difícil obedecer a um cara que quer o bem de vocês, que está tentando te preparar para o dia do fim, imagine Cristo, que está na destra de Deus, e o Espírito Santo que habita em você. Será que a sua sensibilidade está alta ao ponto de você conseguir discernir a voz do Espírito para que você não haja de algumas formas que você já não deveria mais agir, porque hoje você é uma nova criatura, hoje você é feitura de Cristo, hoje você é uma pessoa renovada, hoje você é uma pessoa santa? Será? E eu pergunto para você nesta noite, o que é a vida para você? O que a vida significa para você? O que Cristo significa para você? Porque lembra, aqui está dizendo assim, ó, e Ele vos deu vida. E vem dizendo assim, estando vocês mortos. Quantas pessoas você conhece que ainda está morta? Pior, tem gente que talvez esteja aqui dentro do seu lado e está morta, porque ainda não reconheceu essa feitura de Cristo. Nós precisamos entender que o fato de se reunir na igreja e vir para a igreja não significa que você tem vida. Só que você veio à igreja para escutar daquele que pode te dar vida, daquele que pode te transformar. Mas a nossa vida no cotidiano, como o William falou no outro dia, tem que ser vida na vida, irmão. Tem que ser Jesus na minha vida. Porque sem Jesus não tem vida. A Bíblia aqui está nos mostrando que sem o sacrifício e sem a morte de Cristo, era só morte, pecados e delitos.
Aí ele fala assim: nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua no filho da desobediência. Tens obedecido a palavra, irmãos? Será que nós temos obedecido literalmente a palavra? Porque se nós não obedecermos, continuamos como aqueles que não obedecem, filhos da ira de Deus. Porque se a gente não obedece nos mínimos detalhes à mensagem do Evangelho, continuamos mortos. Não fomos vivificados pela vida de Cristo. E quando eu falo isso, irmãos, é com tristeza no coração. Porque por muitas vezes nós temos atitudes de pessoa que ainda está viva. E quando eu digo pessoa de que está viva, eu não falo na carnalidade. Eu falo que está viva nos seus pecados, mas não morreu ainda para viver a vida de Cristo. Então nós precisamos literalmente entender que nós precisamos estar mortos para este mundo. No sentido de vigiar em todas as coisas, irmãos. Porque não faz sentido eu me reunir aqui, aprender de Deus e continuar vivendo a minha vida como eu era antigamente. Qual é o nosso papel na sociedade? É mostrar que aquele que está em Cristo é nova criatura. É mostrar que nós somos luz e sal da terra e luz desse mundo. É mostrar que você é um cristão diferente. É mostrar que você segue a Cristo, mas não para a sua glória, mas sim para a glória daquele que vos chamou para essa boa obra. Então eu tenho que viver uma vida que aponte para Jesus, irmão. A minha vida, as minhas ações têm que apontar para aquele que é dono de todas as coisas. Logo, não há mais espaço para soberba. Não há mais espaço para bebedice. Não há mais espaço para rixas, contendas, brigas, depravação. Não há mais espaço para essas coisas na nossa vida. Não tem como, irmãos. A conta não fecha se eu continuo vivendo a minha vida como eu vivia antigamente. Tudo eu me iro, tudo eu discuto, tudo eu me chateio, nada está bom. Então nós precisamos olhar para a Escritura e ver o que estamos errando, o que estamos falhando, no que estamos deixando a desejar perante Cristo, irmãos. Mas olha o que está escrito aqui. Segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E agora eu gostaria que você abrisse comigo, em nome de Jesus, a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 19 em diante. Olha o que está escrito aqui, irmãos. Olha isso aqui. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição ou imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor. A Carol que gosta. É o que, Carol? Qual é o fruto do Espírito? E sobre estas coisas não há lei, irmãos. Não há lei para você se você for bondoso. Não há lei para você se você for benigno. Não há lei para você se você tiver mansidão. Mas principalmente domínio próprio.
Mas sabe o que isso daqui está dizendo para mim e para você? O que tem essas coisas, para ele não há lei. E a lei, irmãos, aponta para o quê? A Bíblia diz que a lei aponta para o pecado. Porque se não houvesse lei, não haveria pecado. Mas todas as vezes que há uma lei, significa que eu tenho que obedecer àquela lei. E quando eu não obedeço àquela lei, eu peco. E quando eu peco, o que gera em mim, irmãos? Qual é o salário do pecado? A morte. Mas para que nós não tivéssemos essa morte, Cristo morreu naquela cruz e nos vivificou, nos aproximou de Deus, nos trouxe mais para perto do trono. E por causa de Cristo, quando Deus olha para Cristo, ele vê o sacrifício. E quando ele vê o sacrifício, ele vê você. E por isso ele nos perdoou. Por isso ele levou sobre si todo o pecado, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha o quê? Vida eterna e em abundância, irmão. É vida em abundância. Isso significa que eu preciso valorizar esse sacrifício de Cristo por causa de mim, que não merecia. Ele morreu a morte que era minha. Ele sofreu aquilo que era eu que tinha que sofrer. Então, quando nós damos de ombros, quando o pecado jaz à porta e eu não domino, irmãos, e continuo vivendo a minha vida ao meu bel prazer, da maneira que eu quero, fazendo do jeito que eu quero, não estando nem aí para o Espírito Santo, dando de ombros, me irritando à toa, brigando à toa, gritando dentro da minha casa, brigando com o meu marido, brigando com a minha esposa, não respeitando meu marido, não honrando a minha esposa. Irmão, você acha que você vai receber o quê? Não bate. Então, eu preciso olhar para essa escritura aqui e fazer um paralelo com a minha vida. Será que eu tenho tido domínio próprio? Mansidão, bondade, amor, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade. Irmãos, não se enganem. Todos os dias o inimigo vai intentar a sua alma para que você erre o foco de Cristo. E todas as vezes que você dá o seu ouvidinho a ele e obedece aos seus comandos, você está errando e pecando contra Deus. Eu acho, irmãos, sinceramente, que as nossas orações elas precisariam ser mais voltadas para pedir perdão e se consertar diante de Deus do que pedir outra coisa. Ainda que Cristo tenha levado sobre si todos os nossos pecados e os castigos que nos traz a paz está sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, mas significa que eu continuo tendo que lutar contra as coisas deste mundo. Significa que a minha vida tem que ir na contramão do mundo, assim como a de Cristo foi. Mas quando eu vou, quando a minha inclinação está para as coisas deste mundo ainda, significa que a morte de Cristo não foi suficiente para modificar a minha vida, irmãos. E aí eu te pergunto, você hoje pode dizer que você foi transformado e hoje a tua vida que você vive é a vida de Cristo? Hoje você pode dizer que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer isso, irmão? Hoje você pode dizer que a vida que agora eu levo é a vida de Cristo? Aí eu te pergunto, você na maioria das vezes toma as decisões que Cristo tomaria? Você na maioria das vezes fecha a boca como ovelha muda e engole um brejo inteiro para não ter que falar o que a pessoa merece? Você tem engolido brejo, irmão? Com sapo e tudo? Porque, irmãos, a Bíblia diz que Cristo foi levado ao matadouro como ovelha muda e não abriu a sua boca. A Bíblia diz que Cristo ele veio para servir e não ser servido. Como é que você está servindo, irmão? A Bíblia diz assim, ó, servi-vos uns aos outros.
Amai-vos mutuamente com amor fraternal. Fruto do Espírito, amor, mansidão. Tem sido manso, irmão? Será que você é manso? Será que você é mansa? Ou você age com justiça própria? Irmão, vou fazer uma pergunta para você. Vocês, por algum acaso, acham que Deus é justo? Deus é justo, irmãos? Ele é justo, né? Ele é muito justo, né? Agora, quando você olha para a sua vida, você acha que Deus agiu com justiça com você? Sabe o que é justiça? É dar a outra pessoa aquilo que ela merece. Você acha que Deus agiu com justiça com você? Que você está vivendo, que você vive, você acha que Deus agiu com justiça com você? Deus agiu com justiça com você porque ele, quando olha para Cristo, vê o sacrifício, porque Cristo foi perfeito em toda a sua forma de agir. E por ele ser perfeito em toda a sua forma de agir, nos deu vida nele. E quando Cristo olha para ele, ele vê você. E quando ele vê você, ele vê o sacrifício de Cristo. E quando ele vê o sacrifício de Cristo, quando ele vê para o seu filho, a quem ele amava, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não morra, tenha vida eterna. Ele viu você, irmão. Antes da fundação do mundo, ele já tinha visto você. Você acha que ele não sabe que você vai pecar? Você acha que ele não sabe que você vai errar? Mas você também acha que ele não sabe que você está fazendo força contra? Você acha que ele não sabe quando você está dando de nem aí. Vou fazer do jeito que eu quero. Não estou nem aí. Você acha mesmo que ele não está vendo isso? Ele está vendo todas as coisas, irmãos. E vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a carnalidade. Fruto da carne. Para você que disse que eu não uso mais o papel, tá vendo aí? Estou melhorando, amor. Obras da carne. Vamos lá. A primeira obra da carne é imoralidade sexual. Isso tem a ver com prostituição ou imoralidade sexual, impureza, lascívia ou libertinagem, que é a falta de pudor e o excesso de sensualidade. Irmão, se você tem excesso de sensualidade, significa que você está andando na carne. Se você tem falta de pudor ainda, significa que você está andando na carne. Se você ainda tem prostituição em sua vida, ou imoralidade sexual, significa que você ainda está andando na carne. Então, logo, nós precisamos entender que Cristo morreu para que eu fosse liberto disso. Eu não posso mais viver isso na minha vida. Segundo tópico: idolatria, feitiçaria ou práticas ocultas. Idolatria, culto a falsos deuses ou imagens. Irmãos, literalmente, de verdade, você acha que você não idolatra alguma coisa na sua vida, não? Aquele negócio que você troca por Deus, sabe? Aquele negócio que você troca, fica horas e horas com aquilo, mas esquece um pouquinho Deus de lado. E aí só chega no culto aqui e presta 2 horinhas de culto e acha que está muito bom ainda. Aquele negocinho bobo, pô. Pode ser qualquer coisa. O seu trabalho. Você passa mais tempo no trabalho do que dentro da sua casa, né? E às vezes a gente honra muito mais o nosso patrão do que aquele que nos fez trabalhar para ele. Muitas vezes a gente doa muito mais a nossa vida por serventia do trabalho, em troca do nosso salário, do que a nossa vida em Deus. Estávamos conversando ontem na célula, né? Eu estava pela live, a gente estava falando justamente sobre essas coisas. Porque muitas vezes, irmãos, a gente gasta muito do nosso tempo e às vezes a gente esquece das coisas que realmente importam mais, que é viver uma vida em Cristo, viver uma vida em Deus. Porque, irmãos, vamos lá, nada te impede de estar conectado com Deus de 24 horas não, irmãos. Somos nós que nos limitamos.
Porque você pode estar no seu trabalho, mas a tua mente está conectada com o Espírito Santo. Não temos desculpa para dizer que não temos tempo para Deus. Aquilo que você mais valoriza é aquilo que você mais idolatra, irmãos. Aquilo que você mais gasta o seu tempo é aquilo que você mais idolatra. Logo, quando chega a noite, aí eu faço a oração da comidinha: Senhor Jesus, toma meia-noite, obrigado pelo meio-dia, amém. Pum, dorme. Aí volta o ciclo do dia, volta o ciclo de novo. Aí amanhã já tem que trabalhar de novo. É aquela correria desgramada e tu fica naquela correria. Mas aí muitas vezes a gente não tem tempo para o Espírito Santo, irmãos. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo arde em ciúmes. Por que será? Aí quando você se ajoelha para orar, a Bíblia diz que você não sabe orar. Aí o Espírito Santo, com choros inexprimíveis, derrama nossas orações diante do Pai. Porque nós não sabemos nem pedir. E quando pedimos, pedimos mal para os nossos próprios deleites, como eu falei. Aí a Bíblia diz que quando eu peço meu próprio deleite, eu não recebo porque eu não sei pedir. Irmãos, nós precisamos olhar para isso e entender como nós estamos vivendo nesta terra. Nós precisamos olhar para esses versículos e entender qual é a mensagem que Deus quer passar para mim. Onde eu preciso mudar, o que eu preciso modificar na minha vida. Então, enquanto estivermos idolatrando coisas e não dando a devida atenção para o Espírito Santo e para Deus, nós vamos continuar como meninos agitados. Nós vamos continuar nessa oscilação espiritual, que hora está bem, hora está ruim. Hora está lá em cima, hora está aqui embaixo. Parece até que a gente não serve a Deus, cara. Parece até que a gente não serve a Cristo. Então nós precisamos entender que a nossa maturidade já era para estar, em outro nível, em outro patamar, irmãos. Mas não, continua. Eu não estou bem. Poxa, mas eu vou falar de Deus eu estando assim? Mas Senhor, olha para mim, eu estou todo quebrado. Eu estou toda quebrada, eu não tenho nada para oferecer. Irmãos, nós temos que deixar de ser frouxos espirituais. Nós precisamos deixar de ser frouxos espirituais. Sabe por quê, irmãos? A força que temos não vem de nós, é dom de Deus. Se é dom de Deus, Deus não faz nada imperfeito, irmãos. Mas o fato de nós sermos imaturos no que diz respeito à palavra de Deus, isso nos faz ainda ser meninos agitados, que não tem postura de um verdadeiro cristão, que não vive a vida como um cristão verdadeiro e genuíno, que pode até entregar sua vida por causa da mensagem de Cristo. Tem gente lá fora, irmãos, famílias sendo dilaceradas porque não negam a Cristo. Pessoas sendo perseguidas. Um pastor esses dias aí, irmãos, a família dele foi, acho que foram 9 pessoas, os caras chegaram lá, não nega, matou todo mundo. E nós aqui temos a possibilidade de viver o Evangelho na íntegra, viver com alegria, proclamar, falar, viver, se alegrar, e ficamos nessa oscilação. Eu não estou bem. Não sei o quê. Não sei o que lá. Por isso que eu falo, a gente tem que deixar de ser frouxos espirituais, irmãos. É sério, irmãos. É sério. Olha para dentro de si. Modifica a sua vida. Viva o que o Evangelho diz que você tem que viver. Fiz uma pergunta ontem na célula, que de certa forma é até engraçada. Se hoje não existisse mais Bíblia, tomassem a tua Bíblia e o direito de você ler a Bíblia, tacassem fogo em todas as Bíblias, com conhecimento que você tem, que recebeu aqui neste lugar, você acha que você estaria apto a viver aquilo que Deus quer para a sua vida? Você acha que o que você já aprendeu, o que já está no seu coração, na sua mente e com o Espírito Santo, você acha que você estaria apto a viver o Evangelho na íntegra, mesmo sem a leitura da palavra?
Porque se você disse que sim, eu estaria apto a viver o Evangelho, irmãos, parabéns. Significa que o Evangelho está sendo pregado e está sendo gravado na tábua do seu coração. E não é pelo fato de você não ter mais a Bíblia que você vai esquecer daquilo que Cristo fez por você. É para isso que a mensagem do Evangelho serve, para que você lembre o que Ele fez por você e para lembrar quem você é. Então, que nós verdadeiramente possamos entender para o que fomos chamados. A pastora pregou aqui domingo passado. Sabe, não tem problema, irmão, você ir no shopping, não tem problema você fazer nada, não tem problema você almejar coisas, não tem problema algum. Só não coloque essas coisas na frente de Deus. Só não faça dessas coisas o seu Senhor. Só não deixe que essas coisas superabundem aquilo que Deus tem na sua vida. Porque para nós o que é mais importante é o Evangelho. É a prática da palavra do Senhor. Para que naquele grande dia você não seja pego de surpresa. E ouvir aquela frase muito bonita. Para alguns será, entre para o gozo de meu Pai. Para outros será, longe de mim, que eu nunca vos conheci. Irmãos, eu acho que, cara, essa frase está tão na minha mente, pastora, que todas as vezes que eu tiver a oportunidade de falar disso, eu vou falar disso. Porque sabe por quê? Porque no final é isso que importa. A gente não deve servir a Deus por medo, irmãos. A gente tem que servir a Ele por quem Ele é e pelo que Ele fez, mas não por medo. Deus não te chamou para você servir o Evangelho com medo. Não, irmãos. Não é para isso que o Evangelho serve. O Evangelho ele foi trazido para nós para que pudéssemos modificar a nossa vida. Lembra, João Batista falou assim, olha só, eu vos batizo com água para a remissão dos vossos pecados. Mas aquele que vier após mim vos batizará com o Espírito e com fogo. Aí muita gente fala, você é batizado com fogo. Irmãos, fogo na Bíblia significa justiça. Justiça divina. Irmãos. O fogo significa condenação. A Bíblia diz que o fogo ele serve para, além de purificar, provar o que verdadeiramente é de ouro, para ser limpo, o ouro para o ouro ser limpo. Então as nossas obras também passarão pelo fogo, pela prova do fogo. E aquilo que queimar é palha, mas tomara que sobre alguma coisa, né, irmão? Para que nós possamos ter o direito de herdar a vida eterna com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Nos coloca de pé em nome de Jesus. Tinha tanta coisa para falar, mas o tempo é contra, né, irmãos? Dessa vez eu li o esboço, hein? 8h50 já? Misericórdia. Na minha vez, sabe como é que é, né? Aquela menina dos baixinhos. Vamos orar, amados. Irmãos, eu gostaria que você orasse mesmo, de verdade, nesta noite. Não vou fazer apelo porque você sabe o que você tem vivido com Deus. Não vou aqui forçar a barra porque você sabe o que você tem vivenciado nessa terra. Mas eu gostaria que hoje você pudesse ser o mais sincero possível com Deus e mostrar para Ele aquilo que você está vivendo e aquilo que você precisa modificar na sua vida para agradar o Senhor. Porque, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos ter esse momento de reflexão mediante a palavra de Deus para saber o que nós estamos vivendo e aquilo que nós precisamos vivenciar. Amém? Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti nesta noite com toda a humildade de coração, Senhor. Eu quero, Senhor, nesta noite agradecer pela Tua palavra, pela Sua mensagem e Te dizer, Senhor, que em mim precisa mudar muita coisa. Em mim, Senhor, eu preciso modificar muitas coisas, Senhor, porque eu ainda não cheguei a ser perfeito assim como Tu és.
Mas, Senhor, ainda estou nesta terra, ainda estou nesta carne, mas eu sei que não é desculpa para não viver a santidade que o Senhor tem proposto para mim, Senhor. Porque o Senhor nos chamou para ser separados, Pai. O Senhor nos chamou para ser santo diante de Ti. Eu te peço, Senhor, que o Senhor sonde os nossos pensamentos, sonde o nosso coração, Senhor, sonde a nossa vida espiritual e toma a nossa alma, que é o campo das nossas decisões. Que nós possamos, Senhor amado, em nome de Jesus, tomar decisões segundo a Tua palavra e o Teu querer, Senhor. Pai, longe de nós tudo aquilo que desagrada o Teu Espírito, Senhor. E que nós possamos estar sensíveis a Ti, Pai, ao ponto de reconhecer a Sua voz quando falas conosco. Toma, Senhor amado, em nome de Jesus, a nossa alma, Senhor. Reina, Senhor amado, literalmente em nossas vidas. E que nós possamos verdadeiramente nos abandonarmos diante de Ti, diante dos Seus braços e diante do Teu Evangelho. Porque é isso que nós precisamos viver, Senhor. A Tua palavra na íntegra. Mas, Senhor, nós estamos com dificuldade de viver esse Evangelho. Então, Senhor amado, eu não estou pedindo para que o Senhor facilite, mas para que o Senhor nos dê força para combater o bom combate e viver a Tua palavra na verdade, Senhor. Longe de nós, Senhor, toda altivez, longe de nós toda soberba. Pai, nossa mente seja a mente de Cristo, que o nosso coração seja o coração de Cristo, que nós possamos agir em todas as situações, Senhor, e que nós possamos amadurecer como igreja. Que possamos chegar, Senhor amado, na estatura de varão e varoas perfeitas diante de Ti, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar, Senhor. Que possamos viver o Teu Evangelho na íntegra, Senhor amado, e que os nossos corações e mentes estejam voltadas para Ti, Senhor. Mas não por medo, Senhor, mas sim com temor, Senhor amado, e reverência diante de Ti. Porque, Senhor, muito obrigado, porque fomos salvos por causa do sacrifício do Seu Filho. Senhor, Ele não merecia aquele sacrifício, mas quando Tu olhaste para nós, a Tua criação, Senhor, e viu que não tínhamos mais jeito de ser salvos, o Senhor teve que enviar o Seu Filho, para que todo aquele que cresce na obra da cruz do Calvário tivesse a oportunidade de se conectar contigo e ter a vida eterna. Senhor, estamos lutando para que nós possamos escutar: entrai benditos de meu Pai. Não queremos escutar, Senhor, aparta de mim, vós que praticais a iniquidade, Senhor. Senhor, nós queremos, meu Pai amado, em nome de Jesus, viver a Tua palavra na íntegra, Senhor amado, nos mínimos detalhes. Nos mostra, Senhor amado, aquilo que precisamos fazer, Senhor. Toma, Senhor amado, os nossos lábios em Tuas mãos. Toma nossa mente, que é o nosso grande campo de batalha, Senhor. Pai, que o Senhor possa nos revestir do Teu poder, da Tua autoridade, das Tuas armaduras de Efésios 6, e que possamos viver, Senhor amado, no Espírito e não mais na carnalidade. Que nós possamos olhar para o mundo, Senhor amado, e ser diferente deles. Mas também, Senhor amado, que nós possamos olhar para o mundo com um olhar de misericórdia e viver a Tua palavra na íntegra para que possam ver o Seu Evangelho em nós e através de nós, Senhor. Que possam ver o Senhor, Senhor amado, através das nossas atitudes. E que essas pessoas, Senhor amado, possam querer servir ao Deus que nós servimos. Senhor, em nome de Jesus, proteja a nossa mente e o nosso coração de todo mal. Toma, Senhor amado, os nossos lábios, os nossos olhos, os nossos ouvidos e principalmente a nossa boca, Senhor. Pai, que nós possamos ter esse amor, essa benignidade, essa bondade, essa paz, essa fidelidade, essa mansidão, mas principalmente domínio próprio em Ti, Senhor. Porque, Senhor, como a Tua palavra diz, sem Ti nada podemos fazer, Senhor. A Tua palavra diz que, Senhor amado, o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Senhor. Senhor, que possamos olhar para a Tua graça, porque é a Tua graça que nos basta, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que fez. Obrigado por tudo que vai fazer, Senhor. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor, todo entendimento, toda devoção, Senhor. E toda exaltação que possamos dar nesta terra, Senhor. A Ti honramos com glória, glorificamos o Teu nome, porque é o nome que está acima de todos os nomes, Senhor.
A Ti glorificamos, Senhor amado, e rendemos graças. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Oração feita em nome do Seu Filho amado, Jesus o Nazareno, aquele que se entregou naquela cruz do Calvário para que todo aquele que nele cresce, Senhor amado, tivesse a vida eterna e não morresse a vida eterna. Senhor. Em nome de Jesus, a igreja em concordância diz: amém, Senhor. Graças te damos e as palmas te damos também. E a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor.